os mandamentos da igreja. E o catecismo traz aqui no parágrafo 2042, depois, a partir de 2041, 2042, 2043, é interessante, né? Ele diz assim: os mandamentos da igreja situam-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e dela se alimenta. O caráter obrigatório, prestem atenção, o caráter obrigatório dessas leis positivas, promulgadas pelas autoridades pastorais, tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração, no esforço moral, no crescimento do amor de Deus e do próximo. Então, por que a igreja criou 5 mandamentos? Isso já vem de longe, desde o Catecismo Antigo de São Pio V, que é lá do ano 1565, depois do Concílio de Trento, há 440 anos atrás, esse catecismo manteve. Agora, qual é o objetivo? Vou ler de novo, ele fala assim, né? Tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável. Esse mínimo não pode ser dispensável, né? No espírito de oração, no esforço moral, no crescimento do amor a Deus e do amor ao próximo. Então, a igreja pede o mínimo, mas só que esse mínimo, ela diz que é indispensável. Esse mínimo não pode deixar de ser cumprido. Alguém pergunta, é pecado se não cumprir? É pecado se não cumprir, né? Qual é o primeiro mandamento? O primeiro é esse: participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Então, o domingo é de Deus. Eu não vou trabalhar se eu não preciso trabalhar, a menos que eu seja obrigado, né? Tem profissionais da saúde, tem profissionais, não sei, de supermercados que abrem, farmácias, e o dono obriga. Então, paciência. Aí você vai na missa durante um outro dia da semana, né? Mas quem pode, ele fala aqui, né? Participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda são os dias santos, né? Dias que não caem no domingo, mas são dias santos. Por exemplo, o Natal é dia santo. Dia 1º do ano, 1º de janeiro, dia, né, de Nossa Senhora Mãe de Deus. O dia, por exemplo, 8 de dezembro, que, aliás, no Brasil não é feriado, mas é dia santo. Então, quem pode é obrigado a ir à missa. 8 de dezembro. Né? Então, aos dias santos que a Igreja coloca, né, para a gente participar da missa. Ele diz assim: o primeiro mandamento ordena aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição de Jesus. O domingo é o dia da ressurreição de Jesus. E as festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da Virgem Maria e também dos santos, né? Deve então se guardar. O Catecismo da Igreja diz o seguinte: aquele que perde a missa no domingo, por preguiça, já falei, é pecado grave. Está escrito aqui no Catecismo da Igreja. Bom, depois do segundo mandamento da Igreja, ele fala assim: confessar-se ao menos uma vez por ano. Olha, é um mínimo que a Igreja pede, confessar pelo menos uma vez por ano. Olha, a confissão, meus irmãos, é uma graça extraordinária que nós recebemos. Eu poder me confessar, receber o perdão de Deus através do sacerdote, isto custou a morte de Cristo, o sangue de Cristo, a entrega da vida de Cristo a Deus para reparar a justiça por causa dos nossos pecados. Então a Igreja fala pelo menos uma vez por ano, no mínimo, se confessar. E aí se confessar bem, né? Fazer um exame de consciência, lembrar dos seus pecados, né? É claro que uma vez por ano é muito pouco, é o mínimo que a Igreja pede. Como é que a pessoa vai lembrar o ano inteiro os pecados que cometeu? É muito difícil. Por isso que é bom confessar assim, pelo menos uma vez por mês. Aí você lembra as coisas erradas que você fez, né? E aí então fazer um bom exame de consciência,
ir ao sacerdote arrependido dos pecados, confessar os pecados, não esconder nada. E o catecismo fala, quando é pecado grave, pecado mortal, então você deve dizer quantas vezes você praticou esse pecado. Entendeu? Ou quantificar no seguinte: eu roubei. Roubou o quê? Roubou uma canetinha, né, que custa aí R$ 1, R$ 2, e você roubou R$ 100, R$ 200, R$ 1.000, ou você praticou corrupção, lavagem de dinheiro, entendeu? Tem que quantificar a culpa. Não esconda nada. A gente pode enganar o sacerdote, mas não enganar, né, a Cristo. Que nem aquele sujeito que foi confessar, desculpado que tinha roubado uma corda. Só que a corda estava amarrada num burro, o burro estava amarrado numa carroça, a carroça estava cheia de milho. E o sujeito chegou ao padre e falou que roubou uma corda. Não, pai, roubou uma corda, não é a corda, o burro veio junto. Engana o padre, mas não engana Deus. Chama-se sacrilégio. É o abuso do sacramento. Então não faça isso. É melhor não confessar do que confessar mal. A confissão tem que ser uma lavada de alma. Quando você vai tomar banho, você tira a roupa, não é verdade? E você esfrega tudo. Esfrega mais aquelas partes mais escondidas do corpo. Na alma também. A confissão é para você deixar o sangue de Cristo lavar a alma, principalmente aqueles recantos, aqueles labirintos da alma, onde o pecado se esconde. Oh, meus irmãos, a confissão é uma graça extraordinária. A gente sabe que um dia nós vamos nos encontrar diante de Deus, depois da morte, logo após a morte, juízo particular. Mas tudo aquilo que eu já confessei, tudo aquilo que eu me arrependi, pedi perdão ao Senhor, confessei e prometi não pecar mais, tudo isso não vai aparecer mais. João Paulo II dizia que a confissão é um juízo particular adiantado. É bem mais fácil. É bem mais fácil. A confissão é o único tribunal em que o réu sempre sai absolvido. Coisa bonita, né? Nos tribunais dos homens, o réu muitas vezes sai dali para a cadeia. No tribunal da confissão, você sempre sai livre. Não perca essa oportunidade, de jeito nenhum. É por isso que os verdadeiros sacerdotes, que entenderam realmente o que é o sacerdote, eles amam atender confissão. O sacerdote que não gosta de atender confissão é um sacerdote que não entendeu por que ele é sacerdote. Porque ele é sacerdote para salvar almas. E é na confissão que ele salva almas, sobretudo. É isso. Bem, aí vem o terceiro mandamento da igreja, receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. O que é ao menos pela Páscoa da Ressurreição? No período pascal, que vai da ressurreição de Cristo até, né, a ascensão de Cristo ao céu de Pentecostes. Esse é o período pascal. Então, comungar, receber a Eucaristia, pelo menos uma vez por ano, também é muito pouco. Mas a igreja pede um mínimo. Eu só quero dizer, esse mínimo é indispensável. Esse mínimo você não pode deixar de fazer. Porque Cristo na Eucaristia é o remédio e sustento para a nossa alma. Como é que você quer enfrentar esse mundo, as tentações, as provações, as aflições, sem a força de Cristo? Jesus falou lá no sermão da Eucaristia, né? Evangelho de São João, capítulo 6. São João, Jesus falou: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Viverá por mim, quer dizer, com a minha força, e eu o ressuscitarei no último dia. É penhor, garantia de vida eterna. E eu vou desprezar isso? Então a igreja fala, pelo amor de Deus, pelo menos uma vez por ano.
Se você não pode comungar todo domingo, ou se não pode comungar até todo dia, então pelo menos uma vez por ano. Quem não faz isso, meus irmãos, não entendeu nada da religião, não entendeu nada do cristianismo. Né? Aí vem o quarto mandamento. Jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja. Veja, de novo a igreja pede o mínimo. A igreja só obriga 2 dias de jejum no ano. É a quarta-feira de cinza e a sexta-feira santa. E esse mesmo não é um jejum total, é um jejum parcial. É a pessoa diminuir a quantidade de comida. Um cafezinho leve de manhã, um almoço normal, sem comer nada no intervalo, e depois à noite uma refeição também leve. Sentindo um pouco de fome durante o dia. Mas não é um jejum total que a igreja obriga. Ficar o dia inteiro sem comer nada. Tem gente que prefere, não, eu vou ficar o dia inteiro sem comer nada. Ótimo, a igreja pede o mínimo, mas ela não proíbe o máximo. Tem gente que não, vou fazer um jejum de pão e água, só vou comer pão. Amém, aleluia. Agora, é obrigatório fazer o jejum, pelo menos nesses 2 dias, quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Porque na quarta-feira de cinza é o tempo de que começa a penitência. Então, o jejum faz a gente lembrar da penitência. Jejum, esmola e oração. A igreja coloca como remédios contra o pecado. E depois, a abstinência de carne. A igreja, o Código de Direito Canônico diz que o cristão ele deve se abster de comer carne toda sexta-feira. Mas no Brasil está autorizado pelo Vaticano, a pedido da CNBV, está autorizado a pessoa substituir isto por uma outra penitência. Ou seja, se a pessoa comer carne na sexta-feira, ela deve substituir por uma outra penitência, ou um ato espiritual. Eu vou rezar o terço, ou então eu vou à missa na sexta-feira, ou então eu vou fazer uma caridade, ao invés de abster-se de carne. Mas o melhor mesmo é abster-se de carne. É o normal, vamos dizer assim, é a regra. O resto é exceção. Depois, o quinto mandamento da igreja, ajudar a igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Veja, a igreja não fala aqui em 10%, que eu sou obrigado a dar 10%, não fala. O Código de Direito Canônico também, no Cânon 288, que regula isso, também não fala em 10%. Diz assim, nós devemos ajudar a igreja nas suas necessidades materiais. Cada um segundo as suas possibilidades. Tem gente que dá mais de 10%. Eu conheço gente que já doou fazenda para a igreja, casa, sim, mais do que os 10% que ganha por mês. Então, a igreja manda dar aquilo que a pessoa pode. Né? São Paulo fala, Deus ama aquele que dá com alegria. Agora, Deus recompensa, não tenha dúvida. Né? O profeta lá, Malaquias, fala, faça a prova, paga o dízimo e você vai ver se os seus celeiros vão se encher ou não vão se encher. Se a chuva vai descer do céu ou não vai descer do céu. Faça a prova. Né? A Bíblia fala, Deus devolve muitas vezes mais aquele que dá com alegria. Dá a ele, a igreja, e dá aos pobres, aquele que dá com alegria. Então, está aí. Os 10 mandamentos da lei de Deus, importantíssimos para a nossa salvação, que regem a nossa moral católica, e também os mandamentos da igreja. Assistir a missa aos domingos inteira, confessar pelo menos uma vez por ano, comungar pelo menos uma vez por ano, né? Jejuar conforme manda a Santa Igreja e ajudar a igreja nas suas necessidades materiais. Tá aí.